E aí galera, beleza? Boa noite aí pra vocês, antes de mais nada. E bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. Eu tô gravando aqui à noite. Seguinte, a gente vai começar a falar de um conteúdo novo, é a análise combinatória. Hoje em particular são os princípios básicos de contagem que a gente usa na análise combinatória. E só dar uma explicada rápida do que é análise combinatória e por que é interessante para você estar estudando. A análise combinatória, ela trata basicamente de uma parte da matemática que é bem misturada com raciocínio lógico. Então, nos concursos públicos, nas avaliações externas, vestibulares, qualquer concurso que você for fazer, é muito normal o pessoal querer avaliar o raciocínio lógico da pessoa. É uma das formas de você meio que escolher concorrentes. As empresas, em geral, gostam muito de analisar a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade que você tem de interpretar, organizar um problema de forma lógica, resolvê-lo e tudo mais. E a análise combinatória é o que da matemática é a parte que mais trabalha isso, então é por isso que é o que costuma mais aparecer em provas gerais aí de concursos e vestibulares. Então você treinando isso aqui, você está treinando para qualquer coisa dessa que você for fazer que envolva provas que envolvam matemática, né? Todos envolvem um pouquinho de matemática e todas dentro da matemática o que elas mais gostam de envolver é essa parte de raciocínio lógico. Então um bom preparatório aí para qualquer coisa que vocês quiserem fazer fora da escola e também é o nosso conteúdo da escola aí, no nosso caso do terceiro ano. Vamos lá. Princípios básicos da contagem. Princípios básicos da contagem são dois. Um deles a gente chama de princípio fundamental da contagem, que também pode ser chamado de princípio multiplicativo, e o outro a gente chama de princípio aditivo. Ele não tem um outro nome especial aqui, igual esse tem um princípio fundamental. Basicamente, acho interessante você pensar nesse primeiro aqui como princípio multiplicativo e esse segundo como princípio aditivo, porque meio que fala o que eles vão fazer. Então é o seguinte, princípio multiplicativo, que também é chamado de princípio fundamental da contagem nos livros, PFC que chama. Ele diz pra gente que se você tem X formas de tomar uma certa decisão e Y formas de tomar uma outra decisão, então você vai multiplicar essas possibilidades das duas decisões para combiná-las. Nos exemplos aqui vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas enfim, quando você quiser tomar duas decisões sucessivamente, ou três ou mais, você vai multiplicar as possibilidades delas. Essa é a forma que você tem de combinar decisões sucessivas. E quando você dividir suas decisões em casos, que aí ou uma coisa vai estar acontecendo ou outra, aí você vai somar as possibilidades delas, tá bom? Basicamente a gente pode pensar nos conectivos. O princípio multiplicativo está ligado ao conectivo E, você vai fazer uma coisa e depois outra, e depois outra, e depois outra. O conectivo E, ele dá uma sensação de sucessão. Você está fazendo uma coisa após a outra, mas está fazendo todas, simultaneamente, assim. Simultaneamente, eu digo, está fazendo uma e depois a outra. Você tem que fazer todas em sequência. Já o conectivo OU, que aparece aqui no princípio aditivo, ó, primeiro caso ou segundo caso, ele dá uma ideia mais de disjunção. Ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Tá bom? Então, um trabalha com coisas sucessivas, simultâneas, e outra trabalha com coisas separadas. Bom, vamos ver aqui nos exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Mas isso é uma coisa legal de você ter anotado, tá bom? Esses dois princípios, que basicamente tudo que a gente vai ver dá para resolver com eles dois. A gente aprende algumas técnicas e tal, de alguns casos especiais, mas tudo daria para resolver só com esses dois princípios. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo. Numa confeitaria, há 5 sabores distintos de picolés e 3 sabores de salgados. Supondo que Maria só tenha permissão para comprar ou para tomar um picolé ou comer um salgado, quantos são os possíveis pedidos que Maria pode fazer? Então, galera, seguinte, vou pegar a canetinha aqui para grifar. Olha que interessante. Ela tem dinheiro para comer um picolé ou um salgado. Então, ela tem que escolher um ou outro. É uma ideia de disjunção, é uma ideia de coisas separadas. É a ideia do, como estava falando antes, do princípio aditivo. Ó. Quando você divide uma decisão em casos, ou uma coisa acontece ou outra. Então, nesse caso, a gente vai somar as possibilidades. Só que, assim, eu acho que, mesmo sem nenhum conhecimento de análise combinatória, sem saber montar direitinho, você conseguiria resolver, né? Se você tem 5 possibilidades de colé e 3 de salgado, para escolher um deles seriam 8. Só que eu quero que vocês treinem desde o início, desde esses exemplos
bem básicos, o modo de montar, o modo de esquematizar o início da sua solução, porque a dificuldade da análise combinatória é começar o exercício. Muitas vezes você lê e você não sabe por onde começar, não sabe se organizar. Então, o que eu quero passar para vocês durante todas as aulas aqui é um modo de organizar que você possa usar sempre esse mesmo modo. Ou pelo menos 90% das vezes você pode usar esse modo que vai começar e vai conseguir finalizar legal. Tá bom? Então, o modo que eu gosto de usar é esse, ó. Eu gosto de separar as decisões que eu vou tomar usando essas barrinhas aqui. Eu gosto de escrever embaixo o que eu estou escolhendo em cada uma. Dessa forma fica organizado. E aí eu vejo se eu estou tomando as decisões sucessivamente, que aí eu utilizaria o conectivo E, ou se eu estou tomando as decisões em casos separados, que seria o conectivo OU, que é esse caso aqui. Então olha só como é que eu montei o problema. Eu criei um espaço aqui para as decisões do picolé, para a decisão do picolé, um espaço para a decisão do salgado, e aqui entre eles eu coloquei o conectivo OU. O conectivo OU, ele me indica que eu vou usar o princípio aditivo, ou seja, que eu vou somar as possibilidades que eu colocar em cada uma dessas decisões. Essa decisão tem 5 possibilidades, porque tem 5 picolés. Esse Pzinho aqui é de possibilidades, tá? E esse aqui tem 3 possibilidades, que tem 3 salgados. Como eu vou usar o princípio aditivo, eu vou ter 5 mais 3, que são 8 possibilidades. Como eu falei, isso é bem óbvio, né? Um raciocíniozinho lógico bem fácil, mas treina montar desde o começo. Os exercícios que eu vou passar para essa primeira aula, muitos de vocês vão achar bem fáceis, mas eu preciso que vocês treinem e treinem montar. Faz o exercício como se você fosse explicar para alguém. Pensar, beleza, vou fazer isso aqui, mas eu vou ter que explicar para alguém. Como é que eu vou organizar para explicar? A partir do momento que você faz isso, você vai começar a entender como que funcionam os exercícios de análise combinatória, como que você pode criar um método para resolver qualquer um. Tá legal? Que essa que é a grande dificuldade das pessoas. Exercício 2, exemplo 2. Suponha que Lúcia vá à confeitaria com Maria, faltou um A aqui, e possa tomar um picolé e também comer um salgado. Quantos pedidos Lúcia pode fazer? Então agora, ó, essa moça, Lúcia, ela pode escolher um de cada. Então ela vai tomar as duas decisões sucessivamente, ela vai ter que escolher os dois. Então vamos lá, vou arrumar do mesmo jeito, ó, um espacinho para a decisão do picolé, um espacinho para a decisão do salgado, só que agora o conectivo é E, ela tem que escolher um e também escolher o outro. Enquanto o anterior eram decisões em casos, ou uma coisa ou outra, aqui tem que ser os dois. Ela tem que escolher um e também escolher o outro. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai multiplicar. É o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental. 5 vezes 3 são 15. Tem 15 possibilidades. E eu fiz uma pequena explicação aqui para você entender o porquê que a gente multiplica. Olha só. Para cada picolé, eu posso combinar ele com 3 salgados. Então, olha o tanto de possibilidade. Para o P1, que seria o picolé 1, eu posso combinar com salgado 1, salgado 2, salgado 3. Então já ficam 3 possibilidades aqui. O picolé 2 também pode combinar com os 3 salgados. O picolé 3 com os 3 salgados, o 4 com os 3 salgados e o 5 com os 3 salgados. Totalizando 5 vezes 3. Porque para cada um dos 5 picolés, você combina com 3 salgados. Então ficam 15 possibilidades. É por isso que funciona o lance do princípio multiplicativo. Se pudesse escolher mais uma coisa, vamos supor que se pudesse escolher sei lá, 2 bombons, se tivesse 2 opções de bombom, ficaria 5 vezes 3 vezes 2. Porque para cada cada uma dessas 15 combinações de picolé com salgado, você teria 2 possibilidades para bombom. Então, para cada uma das 15 teriam 2, ia ficar 2 vezes 15, seriam 30 possibilidades. Beleza? Espero que tenha ficado bem entendido, porque os princípios básicos são importantes, eles parecem bem óbvios, mas, como eu falei, desde os exercícios mais fáceis até os mais difíceis, você tem que entender eles bem para conseguir resolver.